Muito boa noite, prazer em estar com vocês novamente, que a paz do Senhor esteja conosco. Muito bom estarmos aqui. Essa nossa trajetória, assumimos o Livro dos Espíritos como orientador, como guia de nossos trabalhos por um largo tempo. São 1019 perguntas. As perguntas mais importantes da vida estão aqui, ainda que não haja respostas jamais definitivas, finais a respeito de nada, tudo é progressivo. Só poderíamos pensar em respostas finais se nós pudéssemos absorver respostas finais, se as palavras pudessem comportar respostas finais. Mas é claro que isso não é possível. Qualquer sistema educacional, qualquer professor, qualquer educador, sempre terá a tarefa de adaptar o conhecimento ao estágio de cada aluno. Como se o próprio conhecimento não fosse em si mesmo relativizado ao estágio da própria humanidade. Então, o limite é uma ideia que está naturalizada em nossas mentes. Vamos pensar sobre isso hoje? Fantástico pensarmos sobre isso, muito bom estarmos juntos, que consigamos avançar no sentido do autoconhecimento. Porque começamos a tarefa do estudo do Livro dos Espíritos pela questão 919 e 919A, onde nos são apresentados mecanismos, ferramentas para o autoconhecimento e o autoconhecimento em si como a ferramenta fundamental para a nossa evolução. E é nesse eixo, então, com esse princípio do autoconhecimento, que nós realizaremos todo o estudo de O Livro dos Espíritos. Não é um excelente convite? Que assim seja para todos nós. Hoje estamos nas questões 35 e 36 de O Livro dos Espíritos, que fala sobre o espaço universal, o espaço sideral, o infinito. Vejam que tema maravilhoso para nós abordarmos. Uma das afirmativas mais intrigantes do Antigo Testamento, que Jesus ratifica, confirma, reproduz na sua pregação, é: vós sois deuses. Vejam só, cristãos estudiosos da Bíblia, do Antigo e do Novo Testamento, aficionados de Jesus, como nós recebemos isso em nossas almas? Vós sois deuses. Estamos tão acostumados, tão condicionados ao limite, aos nossos limites, à limitação do mundo, da matéria, a limitação de tudo, que nos é muito difícil conceber a ideia de que nós somos deuses, que nós somos infinitamente todo-poderosos. Não é complexo isso? Não mexe conosco essa ideia? Claro que sim. Parece-nos natural que sejamos sempre limitados, sempre pequenos. Mas a lógica diz que não. O universo está em expansão, tudo está em expansão, a consciência individual está em expansão. E qual é o limite dessa expansão?
Até onde nós podemos ir? Sim, esse é um ponto de convergência não apenas da mensagem do Antigo e do Novo Testamento, mas de diversas doutrinas espiritualistas, de diversas religiões. Nós trazemos em nós uma consciência crística, uma natureza divina. A própria psicanálise fala isso ao conceber através de Jung o self, um eu profundo, divino, que há no fundo de todos nós. Paulo de Tarso fala de um homem novo. O budismo fala de um eu maior. A filosofia fala de uma essência que está para além da aparência, do eu de aparência, a um eu de essência. Vejam quantas, e a gente no nosso limite não consegue citar outras, mas vejam só essas citadas, quantas e quão diferentes são as fontes que afirmam: vós sois deuses. Pois a tendência é nós contra-argumentarmos como podemos ser deuses se estamos tão afundados no erro, no crime, na delinquência, na violência. Como pode ser isso? É inquestionável que estamos afundados no erro. Mas as próprias palavras mostram que são duas verdades. Uma é como nós estamos, outra é como nós somos. Quando ouvimos vós sois deuses, precisamos entender como compreender isso. Não é com a mente comum, não é com o olhar comum. Vejam as maravilhas que faz o olhar de amor. O olhar de amor do agricultor olha para um punhado de sementes e vê um milharal. Um pai, um tio, uma avó, olhando para uma criança, para um bebê, vem um homem feito, um pai de família, um trabalhador, uma pessoa realizada. Pois há na frente deles o milharal, há na frente deles o ser adulto e realizado? Claro que não. Mas o olhar de amor é capaz de ver o que ninguém vê, de compreender o infinito que nos é tão difícil perceber. Porque é só com o olhar do amor, só na perspectiva do infinito, é que nós seremos perfeitos, é que nós seremos deuses. Limitados ao tempo, limitados ao espaço, limitados ao ego, parece impossível para nós, não é? Assim é com a nossa realidade interior, como na realidade exterior. Assim é no micro como no macro, assim é na terra como no céu. Vamos então às perguntas, às questões sobre o espaço sideral, sobre o espaço universal, sobre o infinito, para ver no que conseguimos avançar sobre a nossa própria infinitude, a nossa própria perfeição. Vamos lá? A questão 35 fala assim: o espaço universal é infinito ou limitado? É infinito, respondem os espíritos de luz. Se fosse limitado, o que haveria além dos seus limites? Eu bem sei
que isso confunde a razão, mas a própria razão diz que não pode ser de outro modo. O espaço universal infinito dá uma ideia do que seja o infinito quando aplicado a todas as coisas. Dizemos nós, inclusive a nós mesmos. O que é o infinito aplicado a nós? É a perfeição. Não é? Entretanto, não será, dizem eles, na terra que os homens poderão compreendê-lo, o infinito. Porque aqui vivemos afundados, embriagados, tomados pelo limite, pela matéria, pela finitude. O comentário de Kardec diz assim: supondo-se um limite ao espaço, qualquer que seja a distância que o pensamento possa atingir, a razão diz que além desse limite existe alguma coisa. E assim sucessivamente até o infinito. Mesmo que essa alguma coisa fosse o vazio absoluto, ainda assim seria o espaço. Não é? É como nós chamamos as imensas distâncias do infinito como espaço. A pergunta 36 diz assim: o vazio absoluto existe em alguma parte do espaço universal? Não, nada é vazio, respondem os luminares. O que parece vazio está ocupado por matéria que não pode ser detectada pelos sentidos humanos e nem pelos instrumentos de observação e medição disponíveis. Que resposta preciosa! Há 150 anos atrás, com os aparelhos então disponíveis, não era possível perceber que o vazio está ocupado por matéria. Mas e hoje? Hoje, com a tecnologia hoje disponível, se percebe que onde estava o vazio das compreensões antigas, o vácuo, hoje há a concepção da matéria escura. Uma matéria que é responsável por quase a totalidade da matéria existente no universo. Vejam, meus amigos, quase a totalidade da matéria existente no universo não é visível. Não compõe os astros, as estrelas, os satélites, os cometas, os planetas, mas sim o espaço que julgávamos vácuo, que julgávamos o vazio que existe entre os astros, entre as galáxias. Esse espaço é infinitamente maior do que o espaço ocupado por aquilo que nós vemos como matéria. Da mesma forma, são as nossas potências. Quantas inteligências nós possuímos? A inteligência racional, a inteligência emocional, a inteligência artística, a inteligência espiritual. Quantas são as habilidades da criatura humana? Mesmo que expandamos essa compreensão, que já foi tão limitada, é difícil para nós percebermos qual é o limite da nossa potência. Houve um tempo, algumas poucas décadas atrás, que a ciência apresentava
para a humanidade um instrumento para medir toda a inteligência. Eram os famosos testes de QI, coeficiente de inteligência. Eram testes que dos quais as pessoas participavam, respondendo a uma série de perguntas, e que apontava ao final dele o coeficiente de inteligência de cada ser. Era a ilusão de que existia apenas um tipo de inteligência. Hoje a ciência já fala em 9 tipos de inteligência. Como nós sabemos há muito tempo na escola, exemplarmente, que há crianças, há alunos muito capacitados para a inteligência lógico-espacial, que se dão muitíssimo bem nos esportes, mas que são ruins para a inteligência matemática, para a inteligência linguística. Há inúmeros tipos de inteligências e o desenvolvimento numa não implica necessariamente o desenvolvimento na outra. Temos sim muitos tipos de inteligência. Muitos. E para todas elas há desenvolvimentos inconcebíveis hoje por nossas mentes. O que era o desenvolvimento da inteligência há séculos atrás, hoje vem sendo ultrapassado. Cada vez mais cedo as crianças desenvolvem, manifestam as suas inteligências. A própria inteligência espiritual, ainda que a mediunidade, ainda que a concepção espiritual venha acompanhando o homem desde que ele nasceu, mas é inquestionável como a perspectiva espiritual tem se expandido nos últimos séculos. E o Espiritismo é parte importante disso. A revelação espírita, ao trazer comunicações sucessivas sobre o universo, sobre a vida, sobre o ser humano, tem expandido demais o nosso horizonte. Hoje, podemos ouvir de outra forma. À luz de tanto progresso, nos questionamos aonde vamos parar com tantas inteligências, tanto progresso, tanta evolução. Não apenas tecnológica, exterior, material, mas interior. Aonde? Qual é o limite para nós mesmos? Já somos cada vez mais, conforme tanto progresso, a algo nos aproximar da verdade antiga. Vós sois deuses. Não há limites para a expansão do universo interior, assim como não há limites para a expansão do universo exterior. As perguntas deixam claro que o universo é infinito e a frase perolar para nossa reflexão, para nosso autoconhecimento, o espaço universal infinito dá uma ideia do que seja o infinito quando aplicado a todas as coisas. Depois que tivermos aprendido sobre muita coisa, sempre haverá uma nova situação a aprender. O próprio infinito diz isso. Depois de ter conhecido todos os planetas, todas as galáxias, se em algum ponto do universo tiverem acabado todos os astros, haverá ainda assim mais espaço para ser conhecido. Então o crescimento do ser
tem que ser infinito, assim como o espaço em si é infinito. Quando Jesus diz, meu Pai trabalha até hoje, eu trabalho também, temos uma medida disso. Deus não para de gerar, não para de criar, não para de trabalhar nunca. E se cada ser é como se fosse um novo livro, é um novo ponto de vista, uma nova expansão que surge, como pensar na limitação da realidade, na limitação da verdade, na limitação do saber, na limitação do desenvolvimento? Potencialmente nós somos deuses, ilimitados. Mas em realidade nós estamos claramente limitados. E o processo de evolução, de crescimento, é um processo de realização de potenciais, para o qual a razão mostra: não é possível haver limites. É um desafio a compreensão, mas a lógica, a razão mostra o infinito, demonstra o infinito. Nós somos deuses. Não há um fim para o autoconhecimento, para o autocrescimento, para a expansão de todos nós. Aceitar a vida como um movimento e não como um estágio a ser alcançado. Aceitar o crescimento não com o objetivo de um paraíso onde nada mais haveria a ser feito, de um ponto final onde nada mais haveria a se expandir ou a aprender. Deixar de compreender a vida como um produto, mas apenas como um processo de expansão infinito, é um desafio, mas que nos coloca, nos situa no nosso autoconhecimento de uma maneira muito rica e estimulante para todos nós, não é? A cada vez que a baixa autoestima, que a desesperança, que a descrença bater à sua porta, meu amigo, minha amiga, lembre-se dessa proposição, dessa chave de expansão do ser. Vós sois deuses. Ninguém, nem nada, nem mesmo nós mesmos poderemos para sempre nos limitar. Que essa verdade, que essa realidade nos estimule, nos expanda, nos realize, um pouco que seja, a cada dia, a cada momento de cada dia. Muito bom, fundamental essa compreensão. Muito boa noite, Gugu Souza. Grata aos ensinamentos, eu também grato aos ensinamentos e grata pela companhia, eu também grato pela companhia. Que assim seja para todos nós. Eliane Serrão, muito bom estarmos juntos. Também acho maravilhoso esse ilimitado da vida. Sayonara, constatando estarmos inspirados, sem dúvida, sem dúvida. O melhor desses nossos momentos não é meu, tenhamos essa certeza. Também agradeço muito a todos vocês. Muito prazer. Expandam também esse nosso ensinamento, essa nossa perspectiva, essa ideia generosa, maravilhosa, infinita, eterna, perfeita, trazida para nós. Porque nós não temos limites, nem mesmo aqueles que nós colocamos sobre nós mesmos.
paz e bem, infinita paz, infinito bem para todos nós. Um grande abraço e até a próxima.